QGenianos, está começando mais um QGenial e conversando aqui com o Joca eu descobri que ele é um globalista, que ele não acredita que a Terra é plana. Vocês acreditam nisso? Bobagem. Não, eu sacanagem. e toda a ciência. É. Só. Só. Pouca gente. A gente pouca, não tem relevância. Brincadeira, gente, sacanagem. Gente, eu sou o Felipe Vielas, eu trouxe o Joca aqui para uma conversa comigo, pra gente tentar entender essa coisa, esse pensamento que vem surgindo nas mídias sociais de que a Terra é plana. E aí, Joca, como é que você consegue me dizer de onde isso vem surgindo, assim? É assim, a gente... É difícil, porque assim... A gente tem que dar pelo menos a essas pessoas que são os terraplanistas, pelo menos o benefício da dúvida. Para que a gente não venha logo questionando ou detonando. Eu acredito pelo menos que eles tenham dúvida, entendeu, sobre isso. Porque é um pensamento tão sem fundamento científico, né? Não obedece à metodologia científica, né? A ciência é formada por um método, né? Você observa o fenômeno, direto ou indiretamente, né? A ciência... né, através de microscópios, através de telescópios, da natureza, os fenômenos, né, do dia a dia, né, do universo como um todo, né, você os observa, você os experimenta, você tenta tirar relações, tem toda uma metodologia que é a ciência, que não é tão rígida como era quando foi criada lá por Galileu, né? Mas assim, é uma metodologia, a ciência obedece à metodologia, né? A criação de um novo paradigma, de um novo modelo na ciência, tem um método a ser seguido. Não é eu pegar uma informação da internet, o outro que fez um desenho, e falar e tentar combater um paradigma que já existe, né? Assim, a formação da ciência passa pela apresentação de um novo paradigma à comunidade científica, né? Explicar por que o outro paradigma não é verdadeiro, ou por que ele tem limitações. A comunidade científica mundial vai ter que avaliar tudo isso. Tudo isso faz parte de um método científico. Tudo isso através de experimentos, experimentos, observações, criações de modelo, né? Porque o DNA, a criação de um modelo, por exemplo. Assim, mas é preciso um método. E qual método você me usaria para me provar que a Terra é redonda? Me prova que a Terra é redonda, Joca, me prova. Eu não, né? A ciência te prova, né? Desde a Grécia. Um matemático da Grécia Antiga, famoso, né? 3º século antes de Cristo. Não é tão novo, né? Não é. Chamado Eratóstenes, né? Ele já consegue provar a curvatura da Terra, né? Quando ele vê a incidência solar ao meio-dia numa cidade da Ásia, do Egito, perdão, uma incidência do Sol vai exatamente dentro de um poço, né? E numa cidade 800 km depois, que é Alexandria, essa mesma incidência solar tem uma inclinação de 7 graus e não consegue entrar no poço. Com isso ele consegue calcular a curvatura da Terra ali. Então a gente está falando de 3º século antes de Cristo, com uma geometria básica, uma geometria plana básica. Eratóstenes já consegue provar que a Terra tem uma curvatura. Porque que se ela não fosse é plana, a luz iria emitir igual... o Sol, do tamanho que o Sol é, né? Não é por mais que esteja distante, mas o tamanho, com a incidência. Se ela fosse plana, ela ia incidir em todos os pontos, né? Com a mesma forma, né? Esse pensamento começa a surgir um pouquinho no final da Idade Média, né? Tem até alguns livros publicados sobre terraplanistas, né? Mas é um pensamento que não vai à frente porque ele não tem ciência. Então, assim, como não tem um método para que ele possa ser elaborado, né? Existem apenas defesas de que mas não é um método para que possa ser elaborado, e pelo menos aquilo que eles apresentam, né? São combatidos facilmente com o método científico e com a ciência. Não há muito que se levar à frente sobre isso. O problema está na responsabilidade que as mídias têm que ter. Hoje em dia, uma criança com 10 anos, 11 anos, acessa a internet e vê uma defesa de terra plana, né? Muito sem filtro. E o compromisso do sistema educacional. A escola tem que passar a ciência da forma correta. Há um compromisso educacional, há um compromisso ético na internet, de que isso não seja divulgado de forma aleatória, como você falou, sem filtro, né? A filosofia, a ciência, né? Caminham juntas, né? O tripé da humanidade, né? Que é a espiritualidade, a filosofia e a ciência, são o tripé do pensamento, né, científico e filosófico para caminhar com a humanidade. E elas têm comprovações, são responsáveis, são éticas, têm filtro, né? Há um pensamento, né? Quando o paradigma ele não consegue justificar o anterior, ou não consegue ser provado, né? A filosofia fala que a gente passa por uma revolução científica. Então vamos de novo. Um caso clássico, né? Você olhando para o horizonte e vê um navio.
né? Um barquinho. E esse barquinho vai se afastando da Terra, Esse vídeo já vi numa aula sua. É um clássico, né? Vou colocar aqui na tela pra galera ir visualizando enquanto você explica. Ele vai se afastando, e ele vai sumindo, como se ele estivesse mergulhando, ou seja, ele vai sumindo da base para o mastro. Então ele vai sumindo, ou seja, com a curvatura da Terra, ele vai sumindo até sumir o mastro todo. Se a Terra fosse plana, ele ficaria pequeno, por causa do ângulo visual. Tudo a gente enxerga de acordo com o ângulo visual. Conforme vai se afastando, o ângulo visual vai diminuindo. Então o objeto como um todo fica pequeno, mas ele não some. Ele não vai sumindo da base para o mastro. Ou ele não vai aparecendo do mastro para a base. Entende? Então assim, isso só pode ser justificado por uma curvatura na composição terrestre. Né? Esse é um. O eclipse lunar. Né? O eclipse ele acontece quando o Sol, a Terra e a Lua estão alinhados. Aqui é a Lua. Lua, aqui é a Terra. E aqui é o Sol. Certo. Então, quando a Terra está exatamente na frente da Lua, o Sol está aqui, ela projeta uma sombra na Lua. Isso aqui seria a época de Lua cheia. Certo. Então, essa Lua seria iluminada pelo Sol. E ela não será mais iluminada pelo Sol. Por quê? Porque a Terra está na frente, ela projeta uma sombra. Essa sombra projetada na Lua é um círculo. Se a Terra fosse plana, ela seria uma reta. Então você vê nitidamente, conforme a Lua vai entrando no cone de sombra, conforme ela vai entrando, um círculo vai sendo feito na Lua. Um círculo. Então a Terra tem a sua sombra projetada na Lua no formato de um círculo. Ela só pode ser esférica. Né? Então esse é mais uma comprovação. As fotos que nós temos, né, da Estação Internacional, várias inúmeras. Mas isso é feito em Photoshop. Tudo é Photoshop, então? O mundo é Photoshop? Quer dizer, não, são fotos tiradas por método. Os telescópios estão mostrando cada vez mais, né? Essa curvatura. Tiramos agora a foto do buraco negro, já fizemos inclusive um podcast. Um sobre isso. Exatamente. Muito maneiro, inclusive. Muito legal, muito bom. Então assim, depois você visita lá o nosso podcast, não esquece, e dá uma olhadinha nesse também do buraco negro e do Prêmio Templeton, que também fala um pouco do que a gente está falando de ciência aqui, né, no nosso podcast. Existe uma reportagem bem legal no YouTube falando sobre o voo do Concorde. E quem voava no Concorde, porque ele voa um pouco acima do voo comercial, né? O Concorde é um tipo de avião ultrassônico, né? Que ele viaja acima da velocidade do som. Dava para ver no Concorde a curvatura da Terra. Eu acho que até em voo comercial mesmo, quem teve a oportunidade de avião, de repente não é tão nítido quanto... não é tão nítido. Isso mas você consegue perceber ali uma curvatura, sabe? Dá pra gente observar que essa curvatura ela existe. Eles têm um argumento que me parece um pouquinho uma tentativa científica de provar a Terra plana. Eles argumentam que não há gravidade. Né? Os terraplanistas argumentam que não há gravidade. E que tudo sobe ou desce por diferença de densidade. Esse argumento, tudo bem, é um argumento criado por eles, dentro do método deles, mas ele é um pouquinho furado, por quê? Porque, inclusive, também, você depois vai aparecer aqui para eles, né? Uma experiência feita numa câmara de vácuo em Ohio, também nos Estados Unidos. No aula sua. É verdade. Um experimento que eles botam uma bola de boliche e um conjunto de penas. Sim. Né? E aí, a câmera está aberta e a bola de boliche e as penas caem. Aí a gente vê nitidamente que a bola chega primeiro e que as penas vêm aos poucos caindo. Muito bem. Aí você fala assim, então é densidade. Né? Tá vendo? Por isso que a pena vem devagar, porque ela é menos densa que a bola de boliche. Quando os cientistas fecham a câmera e através de um sistema retiram as moléculas de ar lá de dentro, ou seja, fica só vácuo. Sem resistência nenhuma de ar. Sem resistência nenhuma do ar. E abandona de novo uma bola de boliche e um conjunto de penas, os dois caem ao mesmo tempo. Bom, se os dois caem ao mesmo tempo, não é mais a densidade, exatamente. Que efeito está fazendo isso? A ação única da gravidade. Ou seja, são corpos que estão caindo exclusivamente sob a ação da força-peso e sob a ação da aceleração da gravidade nas proximidades da Terra. Então, assim, esse experimento de Ohio também é forjado? Não é, entendeu? Assim, esse experimento da Universidade de Ohio prova e mostra isso com muita clareza. Assim, dois corpos de densidade diferentes caem ao mesmo tempo, porque caem sob a ação da gravidade. Isso pode ser até uma questão aparecendo nos vestibulares, né? Já que a gente não pode, assim, por mais que esteja fazendo o que é genial aqui, né? Um assunto diferente, mas nosso foco é sempre ajudar os nossos quegenianos a chegarem no objetivo de vida deles, que é entrar numa universidade. Então, assim, são assuntos envolvendo terra plana, mas que, na verdade, o assunto da ciência pode ser puxado dali. Como caiu na prova da UERJ, uma universidade que tem aqui no Rio de Janeiro,
né, que faz o vestibular isolado, caiu uma questão em geografia falando exatamente sobre terra plana. Teve um argumento que a gente conversando mais cedo aqui sobre o tema do vídeo que o Joca me apresentou, que eu achei interessante, que ele nem é tão científico, ele é de observação, na verdade, que é o do subir na árvore. Isso é legal. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O Fio adorou isso. Eu achei que ele é apenas de observação e faz todo sentido. Subir na árvore, assim, até para ser mais consistente, subir numa montanha. Um prédio muito alto, sei lá. Um prédio muito alto, né? Você vai olhando, e o teu ângulo, você vê as coisas, vai ficando cada vez menor, ou seja, as coisas vão sumindo lá. Se a Terra fosse plana, você veria até o final, cada vez menor, ok, mas você não teria limite de visão, né? Porque a Terra, a esférica vai acabando aquilo que você está vendo no alto de um prédio, por causa do ângulo sobre o qual você enxerga aquilo. O argumento que você tinha me apresentado ali é que a gente enxerga as estrelas que estão muito mais longe da gente do que o Rio São Paulo, por exemplo. A gente enxerga Andrômeda. A gente consegue enxergar. Se a Andrômeda, que está a milhões de anos-luz, a gente consegue enxergar, por que a gente não conseguiria enxergar do alto do Pão de Açúcar, por exemplo, a gente não conseguiria enxergar em linha reta São Paulo ou Belo Horizonte, que está aqui do nosso lado, Espírito Santo. Porque o ângulo de visão e a curvatura, você vai acabando o ângulo de visão, você não consegue enxergar o que está aqui por causa da curvatura da Terra. Esses argumentos jogam aí a gente num cenário de que realmente os terraplanistas, dando a eles, claro, não a crítica apenas, mas o argumento de que eles podem ter dúvida. Dúvida é válida. Claro, a dúvida é válida, com dúvida certeza. É válida. E ela pode trazer até questionamentos novos, né? Nesse não, porque a ciência mostra claramente. O professor Marcelo Gleiser, né, numa entrevista dada numa rádio, falou também essa questão da Terra plana, que realmente não tem sentido. Neil deGrasse, né, que é um dos maiores astrônomos, né, que foi aluno de Carl Sagan, também numa entrevista na BBC fala da questão da Terra plana que não tem fundamento científico, né? Então assim... Joca, chegou então a hora da nossa genialidade do dia. Show de bola. A genialidade, para quem está chegando aqui no vídeo pela primeira vez, é uma indicação que o nosso convidado vai fazer para você entender e se aprofundar melhor um pouco sobre o que falamos aqui hoje. Qual é a sua genialidade de hoje, Joca? Eu acho legal assistir o documentário do Netflix sobre terraplanistas. Sim. Né? Acho legal assistir, para a gente ter conhecimento do pensamento deles também, né? No final até eles surpreendem, a Netflix surpreende, contra-argumentando, né? E também qualquer gravação no YouTube, né? Tem vídeos no YouTube, bastante vídeos, sobre a ISS, né? Gravações feitas pela Estação Internacional, mostrando a Terra, né? Mostrando a Terra redonda, mostrando a Terra de longe. São gravações bem legais, são vídeos bem legais feitos pela Estação Internacional. Eu acho muito legal isso da gente buscar entender o contraponto do outro e aquilo que a gente não acredita. Porque às vezes a gente tem essa coisa de só ler e só buscar o que converge com o que a gente pensa, né? E tem que ver também o que diverge, pra gente poder ver os dois pontos e sempre entender, ainda que a situação não tenha dois pontos, dois pontos assim de verdade, mas tá surgindo, é importante olhar. Entender de onde está vindo isso, quais são os argumentos. Com certeza. Então, Joca, é isso. Muito obrigado. Agora eu acredito que a Terra ela é esférica. Sério? Só agora, depois desse vídeo. Fico tão feliz. Valeu, galera. É isso. Beijo do Joca aí. Se você gostou do vídeo, curte o vídeo, compartilha, segue o canal, segue a gente nas redes sociais, escuta o nosso podcast, fica por dentro porque tem muita coisa maneira vindo por aí. Beleza? Valeu e até o próximo vídeo. Um pensamento que está cada vez mais invadindo as mídias e as redes sociais. Muito mais do que propriamente a ciência, do que propriamente um papo do boteco. Né? Ele tá entremeado nas mídias. Né? Você não vê todo mundo tomar uma cerveja e falar sobre terra plana. Não existe. Ué, você não faz isso? Não. Nem você. É uma coisa que está sendo